bem-vindos ao programa Falando Sério, hoje com a ilustre presença pastor Rogério Rossetti, da Igreja Universal do Reino de Deus, e que traz aqui algo que talvez seja novidade para você, como foi para mim, mas uma novidade que pode alcançar o teu ministério, pode ser bênção para você. O assunto que aqui discorreremos, com certeza, irá abençoar a sua igreja, a sua associação de pastores, em que você se reúne. Então, preste atenção, fica aí ligadinho, dispense alguns minutos para esse bate-papo aqui, que com certeza será dirigido pela presença de Deus, ok? Você é o nosso convidado. Pastor Rogério, muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Pastor Pedro, para mim, primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está aqui recebendo para levar, primeiramente, uma mensagem sempre de fé a todas as pessoas que sempre vêm acompanhando a gente pelas redes sociais, aonde chega a mensagem. E, para mim, pastor Pedro, está sendo um prazer muito grande estar conhecendo o senhor pessoalmente. E essa porta que está se abrindo, a gente tem que sempre aproveitar a oportunidade de levar a mensagem do nosso Deus, que independente da placa de igreja, nós estamos aqui para falar desse Deus poderoso, desse Deus grande, desse Deus que liberta, amém, desse Deus que age, e temos um prazer enorme de estar aqui junto com o senhor, falando sério, porque quando se fala da palavra de Deus, o assunto é sério. O assunto é sério. Amém. Nós vamos hoje falar sobre unigrejas. Você já ouviu esse termo? Conhece o trabalho, a relevância, a abrangência? É sobre isso que nós vamos falar. Por incrível que pareça, apesar de eu ter participado por tantos anos da diretoria da Associação de Pastores, a APVIV, né, que é a nossa associação de pastores local aqui do município de Vila Velha, eu ainda não conhecia a Unigrejas, que tem um propósito muito parecido com aquele que nós desenvolvemos ao longo de anos na associação, e a duras penas, não é fácil, né, pastor? Reunir pastores de denominações distintas, com bandeiras diferentes, apesar de termos o mesmo Senhor, de termos o mesmo Espírito que nos move a fazer a obra. Mas este é o nosso assunto que falaremos hoje neste programa. Pastor, eu quero começar te perguntando, unigrejas, primeiro, o que é? É uma agência, associação, é um projeto? O que é unigrejas? A unigreja, ela foi criada, pastor Pedro, numa conversa com a liderança. A Unigreja é um braço da Universal. A Universal, ela tem vários braços. A Universal, ela tem a Record, a Universal, ela tem o braço do grupo da evangelização, o grupo jovem. Trabalho social. São 12, sim, senhor, são 12 projetos que está chegando agora, foi criado mais 2, que é o grupo da depressão. Então, é um trabalho que se faz, cada um tem o seu objetivo. E, uma vez chegada até a liderança da igreja, e perguntaram para o nosso líder mundial, líder Brasil, sim, bispo, a Universal, Deus só age na Universal? E o bispo ficou se perguntando, não, Deus age na Igreja Assembleia, Deus age na Batista, Deus age. Então, por que da gente, então, se unir? Nós temos a bênção do Senhor para a gente se unir? Claro! Porque quem conhece a história do Bispo Macedo sabe que ele começou o seu ministério. Tem a obra dele, o filme Nada a Perder, sim, que fala toda a trajetória dele, né? E ali foi feita essa pergunta, falou, não, então nós vamos começar nos 20 estados brasileiros, nós vamos separar um pastor que vai ter essa missão.
de chegar até os irmãos de outras denominações, levando esse trabalho. E qual é a meta desse trabalho? Nós, pastor Pedro, nós na Igreja Universal, nós temos, toda quinta-feira, nós temos uma reunião com todos os pastores do Brasil e do mundo. Quem faz essa reunião é o nosso líder, Bispo Macedo. E toda terça-feira existe uma reunião com toda a liderança das igrejas nos seus estados. E por quê? Porque ali se dá uma mensagem, ali se dá uma palavra, ali se dá uma direção, ali a gente discute o que vem acontecendo. E qual é a missão e qual é o objetivo do trabalho de ganhar almas, do trabalho da obra de Deus. E a gente começou a observar, pastor Pedro, que muitos pastores têm ali as suas denominações, têm ali as suas igrejas, que têm ali o seu povo, que é usado por Deus, fala de Deus, abençoa muitas pessoas, mas ele não tem ninguém para ele o quê? Se não tiver um pastor amigo, se não tiver um pastor de confiança, ele não vai se abrir, ele não vai falar, porque ele também é uma alma, pastor Pedro. Sem dúvida. Ele é uma alma. E o nosso ministério não é fácil. O nosso ministério, a gente está ali, a gente está aqui, essa pessoa está nos acompanhando agora, ela está nos assistindo, mas não sabe o que o senhor está enfrentando. É verdade. Ela não sabe o que eu estou passando. As lutas. Ela não sabe os desafios, as metas, as coisas que... Porque a gente está ali para receber a ovelha e para abençoar a ovelha, para determinar a vitória na vida da ovelha, e determinar a vida dessa pessoa que chega até a gente, o sofrido, o angustiado, o aflito. Mas muitas das vezes ela não sabe. E o trabalho da Unigreja, pastor Pedro, foi de quê? Da gente se unir. Não que cada um venha confessar, mas que cada um venha ali se reunir, receber uma palavra, que naquele momento ele não tem um título. Naquele momento, ele está ali como uma alma, ele está ali como uma pessoa que quer ouvir o que o Espírito Santo tem para... Está ali o pastor Pedro para pregar. A gente tem que ser humilde nesse momento, pastor Pedro, para a gente também chegar e ouvir o que o senhor tem para dizer. E esse trabalho chegou até a liderança da igreja. E nesse tempo que vem acontecendo, o bispo Macedo está maravilhado. Por quê? Porque quando a gente está no nosso ministério, pastor Pedro, a gente só está ali, é o que a gente crê, é o que a gente confia, porque o trabalho da Unigreja, pastor Pedro, é bom falar, que a gente não quer se envolver no ministério de ninguém. A gente não quer ensinar ninguém, ao contrário, a gente quer aprender. Aprender com o senhor, aprender com o pastor Donato, aprender com o pastor Ismael, e assim sucessivamente. Entendi. Então, vamos tentar aqui sintetizar a coisa para ficar mais clara para o nosso ouvinte aqui. Então, é uma ideia que surge numa reunião, é uma ideia que caiu no coração do próprio Bispo Macedo, não é isso? Sim. E ele dá esse aval para que a coisa caminhe, e que tem, vamos colocar então como meta, como alvo, primeiro, poderíamos dizer, promover unidade. Sim, isso. Né? Porque o povo, apesar de sermos o povo de Deus com um único Senhor, mas a igreja do Senhor, infelizmente, ainda caminha muito como se fossem tribos, né? Aí olhamos para a Escritura, nós vemos uma conquista de toda Canaã. Quantos reis tombaram diante de Josué e um povo unido. Mas após o estabelecimento das tribos, aí o que vemos? A cada um defendendo o seu quinhão, o seu território. E às vezes, quando uma outra tribo era atacada, não tinha ajuda dos irmãos. Cada uma tinha que resolver os seus problemas, né, se defender. E aí nós temos 200 anos, que foi o período dos juízes, o povo sofrendo.
Até que lá na frente, o que Davi faz? Unifica de novo. Uhum. E aí, ao invés de pensar como tribo, ele pensa como nação. O povo unido, cada tribo continuou tendo a sua identidade, tendo o seu nome. Mas quando havia batalha, quando os filisteus queriam lutar contra Davi, tinham que lutar contra 12 tribos. E um exército muito maior, unificado. Daí vem a força do povo de Deus, né? E, infelizmente, muitos líderes não entenderam isso ainda, né? Então, podemos destacar aqui, dentro da visão da Unigreja, esse princípio de unidade, que é a unidade em termos de uma visão de reino, não visão ministerial. Isso. É a visão de reino. Nosso propósito é o mesmo, levar vidas para o céu, né? Ganhar almas. Agora, cada um tem uma ferramenta, um modus operandi diferente do outro. E é isso que nos faz ser distintos, cada um com a sua identidade ministerial, mas fazendo o mesmo trabalho. Isso não impede de caminharmos juntos, sim, de unirmos forças, porque aí nós temos o quê? Representatividade. Não é isso? É um povo mais forte. Então, unidade é uma visão de reino, mantendo cada ministério a sua visão o quê? Ministerial. Você não precisa abrir mão lá dos seus projetos, da sua forma de ser, da sua identidade, para caminhar na Unigreja, não é isso? E nessa fala que o senhor está fazendo, quem começou com esse trabalho aqui foi o pastor Ismael, que provavelmente muitas das vezes está acompanhando a gente. O apóstolo Marcos, ele falou para mim assim, ele falou assim, Rossetti, pastor Rossetti, mas eu falei, pastor, apóstolo, só fica despreocupado, pode me chamar, como o senhor ficar à vontade. Ele falou assim, aqui no estado, a gente é um dos estados, maiores estados evangélicos, muita liderança. Nós temos denominações aqui que tem mais de 450 igrejas no estado. A Maranata é uma igreja muito forte. E ele falou assim, Rossetti, nessa visão de vocês, os líderes, eles são muito, tem assim, aqui na Vila Velha, outros são lá na Serra, outros em Cariacica, aqui o grupo de Vitória não aparece tanto, mas tem os seus líderes. Sim. E esse trabalho da Unigreja, o Ismael fez um trabalho tão maravilhoso que ele entrou, ele é reconhecido lá com o pessoal da liderança de Serra, de Vila Velha, de Cariacica. Você vê, hoje ele está lá em Cachoeiro de Itapemirim, e isso está se estendendo. Eu sou testemunha disso, quero aproveitar, mandar um abraço ao pastor Ismael, companheiro de um certo tempo, né, em que eu estive à frente da Associação de Pastores, e ali estava sempre em nossas reuniões, um companheiro de ministério, de jornada. Então, um forte abraço, que Deus abençoe o seu ministério, viu, pastor? E conversando assim, pastor Pedro, essas lideranças falaram assim, poxa, Rossetti, a gente tem uma força tão grande e tipo assim, até tomar um pouco de cuidado, quem está fora do evangelho olha para a gente e fala, pô, esse povo aí, se esse povo se unir, olha, eu vou até aqui entrar num assunto aqui, pastor Pedro, que em cima dessa fala do senhor, o assunto aqui é levar o evangelho, o assunto aqui é a gente estar se unido, mas eu não vou falar nomes, mas uma liderança muito grande, política. Quando o Templo de Salomão ele foi inaugurado, o Templo de Salomão ele vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos já. Uma hora, não sei se o senhor teve a oportunidade de ir lá, nós vamos falar com o Bispo Bravo que está acompanhando aqui, nós vamos levar o senhor lá. O senhor conhecer o Templo de Salomão. Hoje a caravana, é uma coisa que é para glorificar o nome do Senhor Jesus, que até isso a Unigreja está envolvida nisso, que é o Bispo Bravo, nosso líder
podemos falar internacional, é o nosso líder no Brasil, que é ele que administra toda essa parte de visitação do Templo de Salomão, está na responsabilidade dele. Muito bem. E essa liderança, pastor Pedro, falou assim, olha, vocês não sabem a força que vocês têm. É porque vocês estão ligados muito à palavra. Mas se soubesse a força que vocês têm, sem dúvida, ninguém parava vocês. Porque se só a Universal, ela comprou TV, hoje vocês têm rádio, hoje vocês têm prédios próprios. Então tem muita gente que tem medo de você lá fora, falando assim, não no meio evangélico. Então, por isso que o evangélico, muitas das vezes, tentam de várias formas barrar. É verdade. Barrar o evangelho. Porque o Senhor Jesus, pastor Pedro, o que ele disse? Perguntaram a ele, quando seria o fim? Guerra, terremoto, tudo já aconteceu. Fome, peste, tudo, pastor Pedro. Só tem uma coisa que falta acontecer. É o evangelho chegar a toda criatura. A Universal, ela está em 180 países. A Assembleia, não vamos nem aqui discutir. Mas existe ainda muitos países que não chegou o evangelho. Avançados, é verdade. Nós temos pastores, hoje, pastor, hoje até o bispo Macedo falou, hoje é o dia da nossa reunião, falando, irmão, você está aí agora, você está aí no seu carro, você está aí na tua igreja, você só está aí para servir Jesus e receber as almas sofridas. Mas o pastor Tiago, é um pastor Tiago que está lá, na Ucrânia. Nós abrimos, eu vou mandar as fotos para o senhor, vou mandar a nossa igreja que nós abrimos. Ele falou assim, bispo, a gente está aqui, a igreja, sim, pastor Pedro, 400 pessoas. Ucranianos. Que isso. E eles lá maravilhados. Maravilhados. A igreja é anterior à guerra ou posterior? A igreja, ela era para ser... Nós temos um líder, que é o nome dele... meu Deus, não posso fugir no nome dele. Ele abriu, Haroldo Martins. Ele abriu na Rússia. E a Rússia, ela se expandiu. E como aconteceu, nós estávamos abrindo na Rússia o trabalho, e aconteceu o que aconteceu, então, para não deixar o povo disperso, quem tem fé? Porque o pastor da Universal, ele é pela fé. O pastor, o ministério da Assembleia, o ministério não é diferente, não. Tem muitos aí nos países. Então, fé, né? vai na fé. E ele pediu. Ele falou, pode mandar. Nós estamos com, se eu não me falha a memória, mais de 10 pastores lá, ajudando o trabalho. Então, ali tem gente, pastor Pedro, que ele falou assim, ó, eu estou dormindo aqui, daqui a pouquinho toca a sirene, a gente não dorme mais. Não tem como. Mas a minha vida, eu já entreguei para o Senhor Jesus, está na mão dele. Se ele quiser que a gente fique vivo aqui, a gente vai ficar vivo. Se ele quer que o evangelho seja pregado, então o evangelho vai ser pregado. Então, e o objetivo disso, só para concluir, pastor Pedro, o Senhor Jesus, ele falou, a última coisa que falta acontecer é o evangelho chegar a toda criatura. E é isso que o bispo Macedo ele quer. Isso tem reuniões dele, que ele tem apoiado isso, a gente, é de chegar. Aonde a Universal não vai chegar? A Assembleia vai chegar? A Batista vai chegar? Porque o Senhor Jesus falou que não seria a Universal, não seria a Batista, não seria a Adventista. Falou assim, o meu nome vai chegar. E quando chegar toda criatura, aí será o fim. E essa é a missão da gente. O que a gente puder ajudar, o que a Assembleia puder ajudar, o que os batistas puder ajudar, os que os adventistas puder ajudar, nós vamos somando. Para a gente unir, por isso da Unigreja. Unir e levar o evangelho a toda criatura. Entendi. Talvez você que nos acompanha agora tenha a dúvida que me surgiu aqui. Sou líder de uma igreja, pastor de uma igreja, e
achei interessante a ideia. Gostaria de ter um envolvimento. Então, passou aqui da Grande Vitória, por exemplo. Como é que ele faz para acompanhar, para ter ciência? Qual é o meio de comunicação que ele pode acessar e assim ficar ciente das reuniões e poder participar? Então, pastor Pedro, na verdade, não é nem a gente que traz eles, é a gente que se coloca à disposição a entrar no grupo deles. Entendi. Se é o grupo, se é uma associação. Eu sou um pastor que eu tenho a minha igreja, mas eu não sou associado a nenhum. É muito difícil, sempre está associado, sempre participa, sim, mas sempre existem as exceções. Então, nesse caso, quando a gente vai começando, a gente vai marcando, nós temos as nossas reuniões uma vez por mês. Então, olha, nós vamos nos reunir, como nosso líder, geralmente nós temos reuniões com o nosso líder do Brasil, que é o Bispo Bravo. Olha, reúne aí os pastores, convida todo mundo, traz aí que nós vamos fazer aqui uma vídeo, eu vou dar uma palavra. No mês que vem é vocês que vão fazer. Entendi. E assim sucessivamente. Como eu até falei que estava comentando com o senhor, dia 9 agora, se o senhor permitir, dia 9 agora, de setembro, a gente já tem a data. O local vai ser ali, nós temos a nossa sede, que é na Reta da Penha, aqui em Vitória, sim, e nós temos o Salão Nobre, que nós chamamos de Salão Nobre, ali a esquina com a Maruípe e a Leitão da Silva. Então, é bem fácil. Está definindo aonde vai ser. Então, é um trabalho que a gente vai chamar todo mundo, e quem vai fazer passar através de vídeo? O Bispo Macedo. Ele que vai falar, ele sabe para quem ele está falando, ele sabe que são homens de Deus, que são usados por Deus, têm um chamado de Deus para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, o objetivo é estar essa meta, não atrapalhando o ministério de ninguém, sim, não atrapalhando o trabalho de ninguém, mas unindo força. Não é propósito levar uma influência da forma ministerial de trabalho da Universal. Não. O Universal é uma coisa. A Universal é uma coisa. A Unigreja é o braço, é uma outra. Se eu for lá na reunião, então, eu vou ter que fazer o que vocês... Por isso que eu fiz a pergunta, né? Para dar essa ciência. Justa, ao contrário. Ao contrário. Tem que me filiar lá? Como é que é isso? Não, eu tenho que ser dizimista aqui, eu tenho que ser... Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente estar ali junto. Lógico, tem a mensagem, tem a palavra, a gente está ali à disposição, mas o objetivo é unir forças, estar ali junto, porque cada igreja também tem as igrejas grandes, tem as menores, tem os seus objetivos, sim, tem as suas metas. A gente está aqui, o objetivo é ajudar, é orientar. E o que a gente pode, com a estrutura que temos, ou o que outras maiores, ou as menores pode somar, nós estamos à disposição. A Unigreja, como ela é vista como entidade? É uma associação? Como vocês se autodenominam? O bispo Eduardo Bravo, ele começou a montar uma associação. Querer ter associar. Mas existe, você sabe, as leis, existe todos os trâmites. Como ela é um braço da Universal, então nós estamos levando como uma união de igrejas. Entendi. Existe a nossa sede lá em São Paulo, que tem toda essa estrutura de associação. Nós temos que trabalhar muito. Mas o objetivo desse trabalho é conhecido como união de igreja. E a forma de trabalho. Então, você me falou, Bispo Bravo, não é isso? Eduardo Bravo. Eduardo Bravo.
lá em São Paulo. Tem um trabalho já bem desenvolvido. Realmente eu vi pelo site, você pode acessar pelo site Unigrejas, você vai conhecer lá, é muito bem estruturado e mostra, né, não somente, e aí eu achei interessante, mostra o trabalho de várias igrejas, que, né, ele divulga o trabalho de várias igrejas lá. Então mostra essa unidade. Mas em cada estado, nós vimos que ela tem uma abrangência muito grande. Eu gostaria que você falasse da abrangência da Unigrejas hoje no Brasil. E, através do site, eu tive o conhecimento de que até fora do Brasil ela já está atuando. E como ela trabalha em cada estado. Então, assim, é um grupo de pastores que se ocupam especificamente disso, é uma equipe formada. Como é que é feita essa estrutura funcional da Unigreja? Então, como eu estou há 25 anos na Universal e eu tenho 24 anos, vou fazer agora 24 anos de pastor. A Universal, ela vem de cima para baixo. Okay. Então, hoje eu estou aqui ajudando, fazendo esse trabalho na Universal, amanhã vem a direção, o Espírito Santo, agora você vai cuidar da sede regional lá de Cachoeira de Itapemirim. Então, sim, senhor, estamos na fé, somos servos, vamos obedecer, vamos em frente na fé. Então, ela é dividida nos 27 estados. Então, a gente é retirado desse trabalho que a gente não chama, que a gente saiu do altar. O altar é onde você está. Sim. A gente crê nisso. O altar é onde a gente está ali. Então, a gente faz o trabalho. Como o pastor Ismael, ele fez esse trabalho por 5 anos, contando quase 5 anos. Conheceu muitos pastores, entrou, se associou a várias denominações, pastores, mas ele é pastor da Universal. Sim. E ele está sendo usado para essa missão da Unigreja, do trabalho de trazer essa união da Unigreja. Então, o bispo, o critério é uma experiência no ministério. A Igreja Universal, pastor Pedro, é muito nova. A Igreja Universal fez 46 anos agora. É incrível, né? 46 anos. Né, o que então, já alcançou em tão pouco tempo. Então, quando a gente fala assim, pô, mas o senhor tem 25 anos na igreja, o senhor é tão novinho, né? Mas eu tenho quase a metade do ano que a igreja foi criada. Verdade. O senhor entendeu? Então, os critérios, pastor consagrado, pastor bem casado, há uma avaliação muito grande, porque, vamos supor, um espaço desse, quando só a gente fala assim, falando sério, poxa, a gente não pode chegar num trabalho, numa missão dessa. Todo homem é falha, a Bíblia fala que o Bispo Macedo, a minha referência, pastor Pedro, sempre é o Bispo Macedo. O que ele falou, está falado. Por quê? Quantas vezes, isso aí é publicamente, quem entrar nas redes sociais dele, ele está lá, vídeos gravados dele falando, a igreja já errou muito. A igreja já falhou muito. E a igreja aprende com seus erros. Agora, nós erramos, nós não podemos errar de novo. Então, o segredo da gente estar à frente de um trabalho, o segredo da gente estar levando, é a gente ter. Porque caráter, pastor Pedro, se eu ver que a gente, acredito na igreja do Senhor, quantas coisas já não aconteceu. Presidiários, bandidos, traficantes, a maioria dos nossos bispos de 30 anos eram ex-traficantes, ex-bandidos. Quer dizer, Deus mudou caráter. Isso é que é maravilhoso, né? Então, se Deus essa obra de regeneração, isso, tornar Deus nova criatura. Se Deus mudou caráter, Ele não pode mudar comportamento. Sim. Então, o comportamento de cada ser humano, o comportamento de cada pessoa, ele tem que ter à frente. A gente carrega o nome de uma instituição. A gente carrega o nome de um trabalho. A gente tem uma responsabilidade. A gente está lidando com almas. A gente está lidando com pessoas. Nós temos um problema muito sério, né? Pastor não pode errar, né? Porque qualquer outra classe, né? Desviou ali um dinheiro, fez um negócio errado e tal. Isso não dá muito ibope. Às vezes fala o nome só do indivíduo,
nem cita qual é a área de trabalho dele, qual a ocupação. Mas se um pastor fizer alguma coisa errada, isso vai para a mídia de um jeito, né? Bombástico. E bombardeia o quê? Pastor, pastor, pastor. Quer dizer, então nós não temos direito de errar. Não pode né? errar, não. De forma nenhuma. E esse é o preço. Né? Então, por isso, dessa missão, e a gente vê isso como uma missão, pastor Pedro. Sim. Entendeu? Porque, desculpa, só tem quantos anos de evangelho? Desculpa, não pode, senão vai expor a idade do senhor. Mas não precisa falar, não. Mas imagina a caminhada. Só quem sabe quem vestia esses sapatos aí, que já enfrentou, o que já passou. Então, a gente tem essa responsabilidade e essa missão de levar. Então, o bispo, ele se preocupa muito com isso. Está escrito, mas pastor Rossetti, tem muitos pastores que já saiu, tem muitos pastores que já... Jesus falou, no mundo, um cair 1000 ao teu lado, 10.000, mas o objetivo é seguir em frente. O objetivo é seguir em frente e fazer esse trabalho que, com certeza, vai sempre, quem tem que sempre ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no Brasil, todos os estados já têm um trabalho? Todos os estados têm esse trabalho da Unigreja. Faço essa pergunta porque que você que nos acompanha de várias partes do nosso país, sempre tem correspondido, enviado e-mails. Então, nós temos a abrangência de norte a sul do nosso país, né? Então, de repente, tem um pastor que está ouvindo o programa. Não, pena que isso é lá no Espírito Santo. Não, não, meu querido. Não. Tem uma abrangência aí nacional, todos os estados, né? Então, é só você procurar na sua região, procure se informar direitinho, não é isso? Aí no seu estado, aonde tiver uma Universal, você pode procurar que vai ter um pastor aí que vai te orientar. O trabalho da Unigreja, como você fazer, como você participar, e é uma maravilha. Amém. Talvez não seja nem assim você a pessoa mais indicada para a pergunta que eu vou fazer, mas não tendo acesso ao Bispo Macedo, gostaria que, na sua visão, você me respondesse. A Unigreja, qual é a visão de futuro da Unigreja? Ou seja, onde ela quer chegar para estar satisfeita? Né? Olha, alcançamos isso, a proposta era essa. Né? Estamos felizes com o que alcançamos. Né? Então, fale aí para nós qual que seria essa visão. Você, pastor Rogério, né? Com a proximidade, lógico, com todas nas reuniões, né? Aquilo que o Bispo Bravo tem falado, o próprio Bispo Macedo. Então, eu acho que já você tem assim delineado na sua mente. Mas aqui dentro também, você está envolvido no projeto. Então, qual é a tua visão de futuro? Poxa, eu vou ficar muito feliz se daqui a 10 anos tivermos alcançado isso. Pastor Pedro, falando de mim, e quando eu falo, agora eu vou falar como pastor, como Rogério Rossetti, a minha visão e a minha meta, em primeiro lugar, é a salvação. Hoje eu conheci Jesus na Universal, estou tendo a oportunidade de conhecer outros ministérios, comportamento, palavra, mensagem. E o meu objetivo é levar a mensagem do Senhor Jesus. É a mensagem de Deus. É a palavra dele. Esse é o objetivo da Igreja Universal. Esse é o objetivo da Unigreja. Por quê? Porque hoje eu estou aqui. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que me espera o amanhã. Então, pastor Pedro, a gente já ouviu muita liderança dizer assim, eu entrei na Universal e vou morrer na Universal. Só que o tempo passa. Hoje,
ou por causa de erro pessoal, ou por causa de alguma decisão tomada. A gente aqui não é Deus para julgar ninguém, mas hoje estão aí levando a mensagem, estão levando a palavra, estão levando... Ah, pastor Rossetti, mas você como pastor da Universal, você falando dessa maneira, olha, está ganhando alma, está levando a mensagem, está levando a palavra, vai na fé. Vai na fé. A gente fala muito dessa palavra quando se fala do bom samaritano. Ou veio um rapaz que não tinha nada a ver, todo mundo odiava ele, mas aqueles que ali levavam não fizeram o que tinham que fazer. Sim. Então, ele está levando a palavra? Tá. Esse é o objetivo. Então, o meu objetivo é estar sentado na mesa. Eu vou falar uma coisa aqui para o senhor respondendo essa pergunta. O bispo sempre fala assim, essa mesa aqui cabe tantas pessoas. Hoje tem aqui regional, está aqui o regional de Colatina, está o regional aqui de Cachoeiro, está o regional de São Mateus, está o regional, tá. Os homens que pensam e que decidem do Estado estão aqui. Não importa se você está sentado lá na ponta ou aqui perto de mim, o objetivo é você estar sentado na mesa. Você não pode sair dessa mesa aqui. Se você amanhã depois não vai estar mais nessa mesa, talvez você não vai ter o destaque com uma responsabilidade maior. O que você vai fazer? Você vai procurar? Ou aonde você vai estar, você está ali na mesma fé? Então, isso é o que nós aprendemos, pastor Pedro. Nós aprendemos e vivemos isso. Então, hoje, eu estou aqui falando da Unigreja, que Deus me use para que essas portas se abram e cheguem várias lideranças que a gente traga, se ganhar uma alma. Se amanhã o pastor Pedro falar assim, pastor, que Deus abençoe o senhor. Para mim, a glória do Senhor Jesus já está ótimo. E eu acredito que cada um que tem essa responsabilidade, que vai estar à frente de um trabalho, ele vai pensar desse jeito. Nós pensamos dessa maneira. Porque o objetivo existe, igual está lá, tem um prédio próprio lá hoje, lá em São Paulo. Mas porque precisa de uma base. Se amanhã, depois, a gente tiver um prédio próprio, facilita, né? Mas é consequência, né? É consequência. Só que aí tem uma coisa, pastor Pedro. A nossa sede aqui, na Reta da Penha, é própria. Sim. Mas quantos líderes ali já não passou? Então, esse é o espírito nosso. Hoje é o Rossetti, amanhã... Ontem foi o Ismael, hoje é o Rossetti, amanhã pode ser o José, pode ser o Samuel, não sei. Eu só quero que Deus me use. Cada um do seu trabalho vai deixando um legado, né? Para o reino. Os frutos tem que ter. Aí isso a gente é cobrado, porque não adianta ter só obras. Tem que ter os frutos. Verdade. E esses frutos, pastor Pedro, é o que a gente está trabalhando aí para alcançar e levar essa missão que é da Unigreja. Amém. Quero agradecer sua presença nos acompanhando hoje nessa entrevista, pastor Rogério Rossetti, falando sobre a Unigrejas. Tenho certeza, acrescentou muito ao teu conhecimento, ministerialmente, é uma porta que se abre, é uma oportunidade. No reino devemos andar em unidade. Eu fui grandemente abençoado o período em que estive na diretoria, foram de 2008 a 2018, aqui na nossa região, na APVIVE, onde nosso trabalho incessante foi exatamente isso. Termos uma unidade com todas as lideranças evangélicas aqui do nosso município. Não era importante saber qual a bandeira, era importante saber quem é o pastor Rossetti, né? E como eu posso ser bênção na vida dele e ele ser bênção na minha vida. Então, isso é
a visão da APVive, e aqui nós estamos conhecendo unigrejas com a mesma visão. Então, quando nós vemos líderes e no Brasil inteiro um mover de Deus nesta direção, com certeza está no coração de Deus. Você, líder que anda aí sozinho, caminhando sozinho, sem ter alguém para conversar, para desabafar, até mesmo para pedir um conselho acerca de uma dificuldade que está enfrentando, não permaneça assim, né? Então, há associações, há unigreja, há locais, ambientes propícios para que o servo de Deus possa ali ter um ambiente de confessionário, ter um ambiente de autoajuda, ter um ambiente para orar junto. Isso é muito importante para os líderes espirituais, ok? Então, se mova nessa direção. O Espírito Santo de Deus está movendo isso no Brasil inteiro, e acredito que outras partes do mundo, né? Como eu disse, a Unigreja já está alcançando, né, outros países. Então, isso é realmente algo importante. Quero agradecer aí a tua presença. Compartilhe esse vídeo. Muitos outros líderes talvez não saibam. Envie aí para o pastor amigo seu. Envie lá para a sua associação que você frequenta, para que aquilo que foi conversado aqui alcance mais líderes. Amém? Continue acessando aí tvibms.org, a nossa plataforma. Você vai encontrar diversos programas, podcasts, programas na área do louvor, entrevista. Então, acesse tvibms.org, uma TV a serviço do Reino de Deus. Também lá no YouTube, TV IBMS. Meu muito obrigado, pastor. Foi um tempo precioso aqui na sua presença e na presença do Espírito Santo de Deus, que com certeza conduziu todo o nosso bate-papo. Pastor Pedro, eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu estou aqui aprendendo muito aqui com o senhor. Quando o assunto se envolve, o Espírito Santo ele vai movendo, a direção vai dando. E eu quero dizer para o senhor, para a senhora que está aí acompanhando, você pastor, pastora, apóstolo, você que é diácono, você que, o senhor, a senhora, que tem aí o seu ministério. O trabalho da Unigreja não é querer tirar o senhor, a senhora do teu ministério, não. É ao contrário, é unir, é fortalecer, é estar junto. Porque quando a gente se une, você vai chegar na sua igreja, o senhor, a senhora vai chegar aí no seu ministério, e você vai ter um conteúdo, você vai ter sempre, Deus vai estar te usando para levar a palavra. E nós temos a certeza, pastor Pedro, que as sementes, para encerrar, porque você sabe que a gente vai falando, o tempo passa, Tem né? muito assunto. Quando se fala dos 4 tipos de terra, que as sementes na parábola da semeadura, eu tenho certeza, pastor Pedro, que essa semente que está sendo lançada aqui está caindo numa terra boa. Está caindo numa terra boa, isso vai dar muito fruto. Amém, tenho certeza. Seja para a Unigreja, seja, não estamos aqui para falar de outras denominações, mas que seja qual for a sua denominação. Porque nós temos a certeza, levando o Evangelho, levando a palavra, levando a mensagem, amém, quem vai ser glorificado aí é o nome do Senhor Jesus. Amém. Prazer muito grande, pastor Pedro. Leva muito um obrigado. leva um abraço da TV BMS lá para o bispo, toda a direção regional aqui aqui no nosso das igrejas. Com certeza esse link está chegando até o bispo Eduardo Bravo, que é ligado à Unigreja, responsável no Brasil e no mundo. Sim. E nós temos a nossa liderança aqui no estado. Essa mensagem aqui provavelmente vai estar chegando também ao nosso líder do Brasil. E aqui no estado nós temos com uma hora só vai ter uma oportunidade, nós vamos ter essa oportunidade de apresentar ao Senhor, que é o bispo Leandro Zangarini, que é o responsável do trabalho da Universal aqui no estado, e nós vamos se familiarizando para o senhor também conhecer o ministério da Universal, como a gente também vai conhecendo o ministério do senhor, que tem certeza que é para ganhar muitas almas. Amém.
Muito obrigado mais uma vez, pastor. Muito obrigado a você que sempre tem nos acompanhado. Até o nosso próximo programa Falando Sério.